Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Para a gente começar a palestra de hoje, a gente vai dar início com a leitura para a gente harmonizar. De costume aqui o Vida Feliz. Vamos ver a mensagem que ele preparou para nós hoje. Ouve com serenidade sempre, que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando as conclusões, certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e as palavras indevidas, assim, buscando entender o que ele deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objulgatória, com expressões de conforto ao ofendido. Bom, a mensagem de reflexão, acho que para todos nós. Nesse momento, então, eu vou convidar a cada um de vocês, quem desejar, fechar os olhos. Vamos agradecer juntos ao nosso mestre, amigo, querido Jesus, que está conosco nesse momento e que nos trouxe até aqui, para que mais próximos dele estejamos sempre, mais fortalecidos saiamos daqui, com as palavras reconfortantes que ele traz para nós a todo momento. Que o nosso irmão que vem palestrar para nós hoje, que ele possa nos conduzir, aos ensinamentos de Cristo. Assim seja. Caríssimos irmãos, bom dia. Que a paz do amantíssimo Mestre Jesus repouse sobre cada um de nós, como fizer a prece da nossa irmã. Que possamos ter nessa manhã, uma manhã prazerosa, e principalmente no ensinamento do Mestre Jesus, que vem nos trazer o conforto, vem nos trazer o consolo, e nos afastar de tudo aquilo que possa diminuir a nossa intensidade na caminhada, na nossa romagem terrenal. É um prazer poder estar aqui pela primeira vez nesta casa, e se tivermos irmãos que estejam vindo pela primeira vez também, que sejam bem-vindos. Eu falo em nome dos trabalhadores da casa, da espiritualidade, e que possam se tornar uma presença constante. Eu acho que eu vou ficar em pé mesmo, tá, gente? Deixa eu ver aqui. O assunto de hoje nosso, do capítulo 8, ansiedades, do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele pega o versículo. Eu vou fazer toda a leitura do texto, depois nós vamos por parte, para que nós consigamos enquadrar. Porque o interessante de Emmanuel é que ele pega apenas um versículo e ele desenvolve tanta coisa, tanto ensinamento, mexe tanto com o nosso sentimento, e nós estamos atualizados, como a doutrina espírita é atualizada. Todos os ensinamentos servem para nós a toda época. O que Jesus falou, não falou só para aquela época, falou para hoje. E Emmanuel fala para aquela época, mas que os ensinamentos, eles acabam, vamos dizer assim, se perpetuando. E ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira Epístola, capítulo do 5 ao 7, versículos 5 ao 7. Aí nós temos aqui: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada.
na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem e de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar com todas as esferas mais altas. Não ouvides, porém, a ansiedade precede sempre a ação de cair. Emmanuel. E aí nós vamos lá no contexto de onde ele tirou, desse evangelho. Eu peguei ali o 6, o 7 e o 8, que diz: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui, meus queridos irmãos, nós vemos já, quando ele fala lançado sobre a mão de Deus, todos nós estamos sobre a proteção, criaturas que somos, sobre a égide do Pai. E esses benefícios, eles vêm cada vez mais no auxílio às restaurações das nossas almas, dos espíritos na caminhada, com o advento do Espiritismo. Desde a época que viera o Consolador prometido, que passaram 18 séculos para que viesse a codificação através de Hippolyte Léon Denis Rivail, e que nós pudéssemos cada vez mais ter a certeza de que a mão de Deus repousa sobre todos nós, a cada um conforme o seu merecimento. A ansiedade, nós vemos a definição de ansiedade, vemos aqui, a ansiedade é uma emoção comum, caracterizada por sentimentos de preocupação. Nós vivemos preocupados, vivemos no dia a dia, e nessas nossas preocupações acabamos até de nos afastar daqueles propósitos iniciais nossos. Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, os nossos propósitos de evolução é caracterizado por sentimentos de preocupação, apreensão e tensão, que podem ser acompanhados por sintomas físicos como batimentos cardíacos acelerados e sudorese. Ou seja, é algo que nós temos que buscar ter o controle, porque afeta a nossa saúde, esse nosso importante instrumento de trabalho, de regeneração. Ela é uma resposta natural do corpo a situações percebidas como ameaçadoras e estressantes. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente, interfere na vida diária e pode ser considerada como um transtorno, algo que modifica o nosso comportamento. Ele se referiu acalmando aquele povo, os cristãos que ainda viviam aquela perseguição naquele momento, porque viviam com o medo de serem acusados de algo que não fizeram e as perseguições insensatas em relação àqueles que tinham simpatia pelo Cristo. E ele veio trazer para que nós tivéssemos a fé, essa fé que faz com que nós consigamos transpor os obstáculos mais difíceis da vida, mas que nós temos a consciência que faz com que nós, caríssimos irmãos, estejamos aqui numa manhã de domingo, recebendo esse pão, esse alimento, almas e espíritos, esse alimento que vem nos dar a fortificação para que nós consigamos seguir firme na nossa caminhada e com o escudo nos amparando, nos protegendo dessas, vamos dizer assim, dessas enfermidades que nós adquirimos ou trazemos de existências pretéritas. Vamos lá. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Trazendo para os nossos dias essa informação, por conta da insegurança, configuramos pensamentos sem confiança em Deus. Não podemos perder a confiança no Pai. Diante das nossas dificuldades, passamos um problema que nós tivemos há um tempo atrás, e esse problema pode existir hoje, mas aprendemos a lidar com ele, fomos mais fortes que ele, e estamos aqui por conta dos desequilíbrios emocionais que acontecem nos crimes. Quando ele fala em crimes, o maior crime é nós atentarmos contra a bondade de Deus. Não só esses crimes que acontecem contra os nossos semelhantes, mas aquele crime que nós temos de repente num fracasso nosso, num algo não conseguido, porque tudo depende da permissão do Pai, nada é só pela nossa vontade, e nós simplesmente duvidamos de Deus. E os crimes que também que ele bota por conta de ansiedade, eu preciso de algo, eu quero algo, e torna aquilo ali um transtorno para a sua vida, faz com que a pessoa desista, chegando até a situações extremas.
por conta desses desequilíbrios, crimes contra a caridade. Eu vou abrir a mão, eu já recebo do Pai a maior bondade de estar encarnado, ombreando com os meus irmãos, em que ocasiões pretéritas eu podia ter deixado uma marca, uma mágoa, e estou aqui, que é prova maior de caridade, de bondade, de justiça. Aí acabamos por infringir essas leis, por descrença, pela ânsia de querer sobrepor os passos da natureza. E Emmanuel vinha trazer esse conforto para aquele povo. E olha que nós hoje já passamos aí as mensagens do Consolador. E eles que não tinham, mas tinham aquela fé, aquela força que Jesus havia deixado, mesmo recebendo de todos os lados os ataques, os cristãos estavam ali. E só pelo fato de ele dizer que Deus está nos amparando, gera um conforto. Meus irmãos, cada um de nós aqui hoje, cada um traz a sua problemática. Nós estamos com os nossos problemas para resolver, sim. Quantas almas não estão aqui que estão sorrindo, mas o coração pode estar apertado numa angústia. Mas lembremos que a mão de Deus, ela se encontra sobre nós. Só esse tipo, de fato, as ansiedades, elas trazem prejuízo ao espírito e à matéria. As sequelas que ficam no espírito, mas lembra que ele falou aqui que pode causar transtornos, o que vai levar a doenças, vai levar a um comportamento medonho numa sociedade, vai fazer com que nós nos esquivemos de determinados benefícios da vida por conta de uma ansiedade, que pode levar a uma frustração, pode levar àquela outra doença também lá, que eu também não gosto de falar o nome, mas nós somos fortes. Nós temos a porção de Deus em nós. E o espírito tem que evoluir junto com o planeta, então ele não pode simplesmente parar. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da finalidade da encarnação para o espírito, ele coloca lá que a outra finalidade dele é dar ao espírito a sua responsabilidade na obra do Pai. Para isso ele recebe um corpo, os elementos necessários àquele mundo para que ele possa se conduzir. Participando dessa evolução do planeta, nós vamos estar participando da evolução do nosso irmão. Quando nós atribuímos uma responsabilidade a alguém ou a nós mesmos, num trabalho, numa casa espírita, vemos a grandiosidade, a espiritualidade que está conosco, trabalhando e sempre ampliando. Quando se começa um trabalho, sabemos, vamos começar do pouco. Não podemos ter ansiedade de passar com que aquilo vá antes do seu tempo, porque tudo tem seu tempo, e Deus sabe disso para cada um de nós. Até nas suas concessões para nós, Ele sabe do que nós precisamos e quando aquilo nos será dado conforme o merecimento. O outro trecho diz, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. A palavra precipitação, a palavra que nos diversos segmentos da nossa vida, principalmente sociedade, campo familiar, ela atrapalha. A precipitação faz com que nós cometamos tropeços que vão, de repente, modificar a finalidade de um projeto. Nós temos aqui, precipitação favorece a ação de forças antagônicas ao bem. Eu saí muito inconformado com determinado procedimento que aconteceu lá na administração, numa reunião da nossa casa espírita. E por precipitação, não espere, não para raciocinar. Estivemos de ontem até de um fato que, sem agirmos, meu irmão Vladimir sabe disso, não agimos com a precipitação, agimos com a razão. Conforme a doutrina nos coloca, temos que agir com a razão, para que nós tomemos a decisão no momento certo. Se nós não podemos ajudar, também não vamos atrapalhar. E ela concita as ações antagônicas ao bem. A precipitação faz com que o nosso raciocínio fique reduzido, com que nós não consigamos alcançar aquele verdadeiro propósito. Meus irmãos, talvez nós ainda não tenhamos, falando aqui de geral, no nosso conceito de humanidade, não tenhamos a ideia da grandiosidade e do valor que é estarmos reencarnados. Não temos ideia dos benefícios colocados à nossa disposição na natureza. A beleza, tudo isso nós temos que valorizar. E por que dar espaço para, vamos dizer assim, patologias que vinham nos deixar entristecidos, sem a vontade de participar desse progresso, do nosso compromisso, que nós assumimos lá. Nós não lembramos, estamos aqui encarnados, mas nós não sabemos o que nós pedimos para vir. O livro Instantes da Vida, Humberto de Campos, fala um fato muito interessante. Tem um trecho lá, resumidamente, dizendo de um irmão que ele viria. Ele sabia que o passado dele era bem complicado. Ele tinha um passado bem complicado. Então, o espírito pediu para reencarnar,
e queria reencarnar, mas pediu que tivesse todas as dificuldades, inclusive a dificuldade física, a deformidade. Mas o que a espiritualidade se encarregou? Você vai encarnar sim, mas você vai encarnar perfeito, mas você vai ter a atribuição da mediunidade para participar dos seus companheiros. E o que aconteceu? Ele reencarnou. Lá pelos 30 anos ele fora chamado ao trabalho, mas ele estava na sua espreguiçadeira lendo o seu periódico. E naquele momento que ele fora chamado ao trabalho, ele não foi. Uma encarnação que ele deixou passar. Aquela ansiedade que ele poderia ter do espírito de retornar para poder cumprir, sob o véu da vestimenta carnal, ele acabou deixando passar. E é assim que nós não podemos deixar passar essas oportunidades do dia a dia. Influências de espíritos adversários na esfera dos planetas de provas e expiações. Sim, nós estamos no planeta de provas e expiações. As energias que circundam os diversos tipos de relacionamento. Podemos estar sujeitos. A espiritualidade nos observa, é pelo pensamento. Para isso é necessário que nós estejamos busquemos uma sintonia com os bons espíritos, que saiamos de ambientes como esse, como o eflúvio que nos cai, que seja levado aos nossos lares, funcionemos como partículas irradiadoras, para que nos mantenhamos protegidos de todos esses males que possam ocorrer, que venham a concorrer para o nosso desequilíbrio. E para isso, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Paciência, atributo básico e essencial para que nós engendremos as nossas forças. Em todo momento, paciência, porque a paciência vai lhe dar outro atributo de saber se controlar diante de uma situação adversa. Paciência, ela faz o bloqueio do nosso organismo contra determinados ataques. Vamos dizer assim, como se fosse aquelas infiltrações que acontecem na casa espírita, aqueles nossos irmãos detratores que esperam as nossas portas de abertura, principalmente os médios, né? Veja a paciência e sabedoria do plantio. Quando ele fala na natureza, os passos da natureza, existe o preparo da terra, o plantio, e tem que se esperar todo aquele período para que possa germinar, florescer e dar os frutos. É como a árvore que deixa as suas sementes e vão surgindo outras árvores, e é assim que nós precisamos, é a paciência, não podemos dar saltos. Já imaginamos se os saltos existissem quando Jesus estiver aqui entre nós, Mateus 17, do 10 ao 13, quando ele falou ali da reencarnação? Falou de forma velada. Ele falou, em verdade Elias já veio, e não reconheceram, fizeram com ele tudo o que quiserem, assim farão padecer o Filho do Homem. Mas se naquele momento ele dissesse que João Batista era a reencarnação de Elias, já imaginou, ele teria subido para o madeiro antes? E veio ao seu tempo certo, 18 séculos depois veio florescer para que nós estivéssemos já preparados, para que a nossa terra já estivesse preparada para o plantio e uma colheita. E ainda estamos nessa caminhada de colheita, né? O exemplo dos pássaros, olhar as aves do céu, como Jesus fala para a gente, eles têm a sua profissão. A natureza nos dá toda a oportunidade, olhando para a natureza, é a vida que nos dá essa oportunidade de termos todos esses recursos, e ainda melhorados após a vinda da doutrina espírita. O João de Barro, aquele passarinho que na sua inteligência constrói a sua casa num posicionamento relacionado ao que vai lhe dar mais conforto. Deve se esforçar para encontrar serenidade e calma nas diversas circunstâncias da vida. E aí nós voltamos àquele povo que recebia dele esse bálsamo para encontrar a serenidade e a calma, a confiança, a fé, para que ele pudesse transpor, mesmo sabendo que estávamos sendo alvo de todos daquela aversão a Jesus, mas eles estavam ali. Imaginemos, meus irmãos, as ansiedades daqueles nossos irmãos a poucos instantes de irem parar nas arenas. No livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, no capítulo 6, quando ele fala da tragédia no circo, ele conta lá as passagens da arena no ano 177, né? Marco Aurélio, piedoso, mas que não tinha piedade com aqueles. Imaginemos a ansiedade daqueles cristãos. Porém, nós sabemos que muitos que estavam ali já estavam com a alma consciente do que estavam passando e que o regozijo viria, a recompensa viria. E está aí. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas desesperado, sem remissão, sem rumo. Nascer para permanecer doente, sem perspectivas de cura, cadê a justiça de Deus?
Se a reencarnação é a prova da justiça dele, podemos dizer que a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus, que nos dá a chance de retornarmos para melhorarmos aquilo que nós não fizemos a contento pleno e para nos acertarmos com nossos irmãos, quando estamos lado a lado, diminuirmos as marcas que nós temos nos nossos perispíritos, as marcas, as chagas de procedimentos voltados. E nós lembramos do caso também de Judas, conhecido como traidor, mas que Humberto de Campos narra em uma das suas obras, que uma entrevista com Judas, que aquilo ainda lhe doía no perispírito, mas que ele, naquele momento do reencontro, ele já tinha passado por diversas experiências, inclusive a da fogueira, e já estava novamente trabalhando com Jesus numa condição de espírito elevado. A ansiedade que possa ter passado o espírito após o seu desencarne, e o período todo em que nós rotulamos de traidor, é motivo da nossa reflexão. Vem para melhorar, curar chagas perispirituais, evoluir. É isso o nosso propósito, evoluir. Está lá na frase, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, e essa lei tem que funcionar para todos nós. Aproximar-se de Deus, ao passo que nós viemos para cá, na nossa melhora, vamos nos aproximar da essência de Deus. Vamos fazer com que essa luz de Deus que está entre nós possa brilhar mais. Faça brilhar a vossa luz. A ansiedade faria dessa vinda uma tarefa inútil. É uma tarefa inútil. Porque se nós viéssemos reencarnar para simplesmente passar o homem ansioso, estaria com essa patologia dizendo que o mundo na categoria não viria para se santificar, para se melhorar. Qual seria a finalidade de estarmos aqui? A passeio? Se hoje, não canso de dizer, cada um de nós aqui que hoje se debruça sobre os ensinamentos de Jesus e trabalhamos com Jesus, já estivemos lá, quem sabe, nos deliciando naqueles espetáculos tenebrosos nas arenas? Sim, nós estamos restaurando, ceifando a sua fé. Quando ele entra num processo desse, ele vai ceifar a fé, vai bloquear toda e qualquer possibilidade, porque a ansiedade dele de passar os estágios que deveria. Imaginemos um trabalhador que adentrando a uma casa espírita e vem, principalmente, o principal beneficiado é ele, mas que ele vem trabalhar e ele vai ter que passar pelo processo de estudo, adaptação, conhecimento da doutrina. Assim como André Luiz, quando chegou no plano espiritual lá, ainda ficou nosso lá, achava que era médico com diploma da terra, mas ele precisava se adaptar. E assim somos todos nós. Temos que ter a paciência, essa virtude, para que nós consigamos alcançar esses determinados estágios e que possamos nos tornar úteis, que somos, porque temos a nossa importância dentro da obra do Pai. Aí eu pergunto, para quê? Por conta de segurança, pede seu rumo, fé na sua remissão. Se nós acharmos perdemos a fé, estamos perdendo aquela força motriz para nós estarmos aqui na Terra. Qual seria o nosso objetivo? Meu compromisso com os semelhantes. É por isso que a ansiedade, como coloca Emmanuel, tiraria toda aquela esperança daquele povo que estava ali naquela caminhada. Porque aqueles que esperavam que Jesus falasse, quando Jesus falava, se me amares, guardai meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que vos dará outro Consolador. Se nós esperássemos esse Consolador para a semana seguinte, por causa da nossa pressa, da nossa ânsia de querer ver os resultados, ainda teríamos que vir muitas vezes, como aconteceu com Judas, para que esse Consolador viesse ao seu momento e ao tempo certo. E ainda com aquela passagem, no seu preparo, tivemos ali Napoleão Bonaparte, que recebera a tarefa, mas modificou os seus propósitos, mas não falha a providência divina, que já logo depois enviaria Hippolyte Lyon, Denis Arrivail, o nosso Allan Kardec. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo dos serviços a oferecer, e esse serviço é o que nós precisamos ter consciência. Aqui, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Patrimônios próprios são aqueles patrimônios que nós levamos, a bagagem moral e intelectual. Não vamos confundir esse patrimônio próprio com tudo que fica, porque nós passaremos. Daqui a 100 anos, meus irmãos, olhando aqui, daqui a 100 anos nós teremos boas lembranças, mas a casa Ceareiros estará aqui. E é esse patrimônio que nós temos que levar. As oportunidades de engrandecimento do patrimônio moral e intelectual são todos os dias, na rua, no trabalho, no seio familiar, onde aqueles espíritos se encontram para os seus acertos.
a prática da caridade para consigo e para com seu semelhante, esse esforço que eu tenho que fazer para que essa ansiedade não me abata, porque é a caridade comigo e a caridade que eu tenho com o meu semelhante. Uma mente sã, podemos ajudar muito mais o nosso irmão, motivados ao chegarmos no nosso trabalho. Quantos dos nossos irmãos nos se afastam dos trabalhos, e às vezes por causas que nós não entendemos, mas por conta de uma ansiedade que vai levar a outros processos que vêm enfraquecer o organismo, criando doenças que se manifestam de forma física abrupta. A ansiedade também reflete diretamente na confiança que temos que ter no aumento da nossa bagagem espiritual. De que adianta nós caminharmos dentro do bem, sermos bons, se depois vai para o túmulo e tudo se acaba? É a teoria do nada? Não. E é por isso que é necessidade, porque aquele que acredita na vida futura, na justiça de Deus, que a mão de Deus está sobre nós, abatendo todas as nossas ansiedades, vai saber que tudo que nós fazemos aqui, em um momento nos será cobrado, e nos momentos será dado. A quem muito é dado, muito é cobrado, mas nada se perde, senão onde estaria a justiça, né? Tanto bem praticado, tanta boa intenção com o seu semelhante e simplesmente acabar-se tudo com o túmulo. E cadê a nossa relação, essa relação que existe hoje? Nós estamos aqui trabalhando com Jesus e já fomos detratores dele em outras ocasiões. Esforço para que as provas se amenizem, sim. Quando nós estamos sob o peso de uma ansiedade, levando para aquele outro processo doentio, nós achamos que os pesos são maiores que nós possamos suportar. Não se amenizam as nossas dores, as nossas endorfinas não conseguem atuar. Colocamos dificuldade para tudo. E pensando de forma diferente, afastamos as influências de arrastamento ao mal. Eu posso, eu quero, eu vou, confio em Deus. Eu posso, confiando nele, lembrando que a mão dele está sobre nós e Jesus caminhando conosco, trazendo para nós, na nossa influência, entidades venerandas como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, os exemplos de Jerônimo Mendonça, teremos todas as condições de nos fortificarmos para estarmos na nossa caminhada. Logo que nós entramos, embora amargamente, alegre sempre, é de um mentor trabalhador da casa. E é assim que nós devemos viver. Porque, embora amargamente, estando alegre sempre, nós afastamos qualquer possibilidade desses sintomas que acabam por nos tirar a motivação ao nosso trabalho. E devemos reconhecer a bondade de Deus, mesmo na adversidade. Era o que Emmanuel passava para ele. Porque, contudo, nós temos que reconhecer, até numa enfermidade, numa dificuldade dentro de casa, vamos tirar a lição. Eu reclamava porque eu não tinha sapatos novos, até passar por um cidadão abonado, com muitos recursos, mas que não possuía os pés por ter perdido num acidente. Aí nós passamos a valorizar a nossa integridade física. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Ou seja, encarar os reveses da vida com as lições de força. Alguns dizem que a vida é um carrossel, é uma roda gigante. Sim, e nos é explicado isso. Um planeta de provas e expiações. Nós temos que passar. O que consistem essas tribulações? São tudo que nós temos que passar. Lá na questão 132, ele coloca a finalidade da encarnação. Ela pode ser por missão e expiação. E a expiação consiste nisso, o espírito passar por todas as vicissitudes da matéria para que ele possa alcançar a sua perfeição. E nós temos que passar, mas passar com força, com galhardia, com valentia, valorizando os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus são tão profundos que só o Sermão da Montanha foi motivo de comentário de Mohandas Kant, que dizia que se não tivesse mais nada, é mais ou menos assim, mas tivéssemos o Sermão da Montanha, nós teríamos. Lembre-se que o Sermão da Montanha foi um dos motivos que movia Eurípides Barçanufo, praticamente o levava para a doutrina espírita, porque ele não entendia como se poderia ser feliz sofrendo. Dentre os 3 problemas que ele tinha, que era a doença da mãe, o tio dele ter
entrado na seara espírita, esse era entender o Sermão da Montanha. Ele perguntava lá aos padres, os padres não explicavam o mistério de Deus, mas depois que ele descobriu a doutrina espírita, mostrou para a gente que na lei de causas e efeitos é necessário o sofrimento, mas saber como encarar esse sofrimento, sem os murmúrios, sem as lamentações, sem as queixas, e agradecer sempre ao Pai pela, como nos diz aqui, pela oportunidade que diariamente nos é concedida. As doenças provocadas por nossa culpa, nesta e noutra vida, quando nós temos, por conta da ansiedade, ainda trazemos resquícios de uma incerteza, de uma falta de confiança em nós mesmos, e aí se nós não trabalharmos isso, isso vai se tornando cada vez mais forte em nós, e sabemos que nós somos os artífices das nossas obras ali. Nós temos um passado a expiar. Então, nós temos que lutar contra esse passado, porque nós viemos aqui para evoluir, para nos melhorarmos, e não para simplesmente nos estacionarmos. Vamos olhar para a grandiosidade dessa mensagem do Pai. Reconhecer sempre a necessidade do progresso, a lei de amor e causa. Quando ele fala aqui, em positivo da lei, em positivo a lei, a nossa obrigação é progredir diariamente, sim, principalmente essa lei de amor. Vamos lá, meu jugo é suave, meu fardo é leve, não impõe nenhum sacrifício físico para nós, mas é o esforço do coração, é a sua modificação interna. E essa lei de amor que vai puxar tantas outras, lei de amor e caridade, lembrar que quando eu encaro sem queixumes as minhas dificuldades, os meus percalços, eu estou sendo caridoso comigo, principalmente, porque eu sei que eu sou merecedor, porque o Pai não dá nada a nós que não seja do nosso merecimento. A perda de fortunas, ente amado, desentendimento familiar, isso pode causar tão grande perda no Espiritismo não podemos dizer perda, existe sim, como diz Leon Denis, no momento solene, que sai, ele retorna a sua forma original, que é a forma espiritual, mas nós nos deixamos ansiedade. Se nós tivéssemos ansiedade aqui, cada um de nós, a cada batimento do coração, estamos caminhando para o quê? Para o nosso momento solene. Então, como sabemos que não podemos escapar dessa lei da natureza, vamos fazer o melhor para quando o momento chegar, que aquele trem passar e a nossa bagagem estiver bem preparada, para que não nos pegue de surpresa. As doenças provocadas nossa culpa nessa outra vida é reconhecer sempre a necessidade e essas causas, principalmente lei de causas e efeitos. Nós lembramos lá a própria condição do codificador. Nossos irmãos que vieram com as suas tarefas, muitas vezes privadas até de constituir uma prole. O planejamento reencarnatório de Allan Kardec, ter uma família. Tudo isso faz parte daquele processo que ele vem para poder contribuir no benefício daqueles irmãos a quem ele recebeu tão sublime tarefa da doutrina da codificação e cumpriu com maestria. A ansiedade tentará violentar corações generosos. Antes disso, cabe lembrar, porque se nós nos deixarmos levar também pelos processos, pela ansiosidade, vemos que Chico Xavier, Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, Bezerra de Menezes, todos esses sofreram esses ataques, mas a mão de Deus estava sempre acima deles, e eles não mudaram seus propósitos. Entre outros trabalhadores, Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, na Federação Espírita Brasileira, né? Todos esses sofreram. Se as ansiedades deixassem levar, ou aquele momento que precedia Jesus para seguir para o Calvário, lógico, um espírito elevadíssimo, mas não poderia se levar pela ansiedade, por aquele processo que não se cumprisse. O próprio Atos de Judas foi um Atos que ele, pela ansiedade de achar que o mestre deveria vir de uma forma triunfal e pela força, com o poderio, para modificar o destino dele, não aceitar de forma pacífica. Aí entra o predicativo da paciência. Ele fala aqui nas estradas terrenas, os ângulos obscuros da nossa caminhada, de provas e expiações, somos colocados a todo momento diante desses ângulos obscuros das provas e expiações, as influências perniciosas. Quantas vezes eu não teria que sair para o meu trabalho, na minha casa espírita, e vir aquela desmotivação? Eu estou com vontade de ir, estou sentindo isso aqui, não vou. Vai, luta contra a tua má tendência espírita. Vai! A menos que o organismo não lhe permita mesmo, mas quantas não são as vezes que nós,
por motivos tão pouco, abrimos mão de um trabalho. Eu me recordo que naquele período que nós tivemos aí, no isolamento, né, nós sentimos muita falta desse contato. E logo que retomaram os trabalhos, eu estive numa casa e eu escutei uma pessoa falar assim, não falou para mim, falou próximo, mas aquilo escuta e a gente usa como ensinamento. Aí ela falou, era uma senhora, ela falou, olha, a partir de hoje, eu não falto mais uma reunião, porque sentiu tanta falta no período que ela ficou, e não faltaria mais, a qualquer momento, porque ela ainda comentou que às vezes faltava por motivos assim que não tinha. E sentiu tanta falta, então é necessário que nós tenhamos que perder coisas, perder aquilo que nos é tão precioso e nós não valorizamos. Aí quando vem a cobrança, nós passamos a valorizar. Segundo ela, não perderia mais uma reunião. Chova, faça sol, frio, e está lá. Outra consequência da ausência do perdão, que tira a ansiedade. Quantos irmãos que têm uma sensibilidade maior e não conseguem o perdão daquele, de repente, de uma contenda familiar e ficam ansiosos por conseguir aquilo, pensando que não vão ter a segunda chance? É outra causa importante. Tem fatos de pessoas que saem. Eu tenho uma irmã que ela é trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, em bairro de Bento Ribeiro. Provavelmente alguém aqui já conheça o Leon Denis. E ela saía para os trabalhos, ela numa dessas saiu e estava chateada, porque ela teve um desentendimento. E ela ia chegar lá, mas não chegava preparada com o coração. E ela precisava, e criou uma ansiedade. Ela usou essa expressão para mim, porque ela estava em casa tentando fazer o evangelho e lembrando daquilo, tentando pedir o perdão. Peça no pensamento, peça pela prece. Não ouvide da sabedoria da espiritualidade, porque a todo momento nos é dada essa oportunidade, essa capacidade de acertarmos. A receita de Pedro concita pedir forças a Deus no enfrentamento com fé. Sim, nós achamos que é simplesmente entregar a nossa problemática para o Pai e Ele vai resolver. Não, exige a nossa parte também, mas o enfrentamento com fé. Ajuda-te e o céu te ajudará. E no livro ele diz, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar entre nós. O auxílio de Deus para ajudar os problemas criados por nós, porque Ele quer nosso bem-estar. Mas se nós criamos, nós somos os responsáveis por buscarmos a solução daqueles problemas. É aquele entendimento que nós passamos a ter em determinadas situações em que, gerado o problema, eu tenho que buscar a solução. Ele pode existir sim, mas eu vou passar a lidar com ele como se fosse algo que vai se tornar mais fraco que eu. Porque nós costumamos colocar a problemática sempre maior, mais forte para a gente. A nossa é sempre maior do que a nossa semelhante, é verdade. Só que quando nós encaramos aquilo de frente, nós vamos modificando. Jerônimo Mendonça é um exemplo, o gigante deitado, né? Ontem nós comentamos a respeito de Jerônimo Mendonça. Aqui eu não sei se alguns conhecem, mas eu acredito que a maioria conhece. Jerônimo Mendonça, ele recebeu a mensagem dele, de que ele ficava escondido, ele ficava no quarto dele, no espelho, ele batia no peito e dizia que ele era o Tarzan. E numa reunião, um médium, de uma capacidade mediúnica, né, extraordinária, estava falando e de repente ele parou e mandou uma mensagem para um Tarzan que estava presente. E essa mensagem, falando para ele da tarefa que ele teria, não seria fácil, os dardos seriam muito pesados. Ele entendeu aquela missão ali. Agora imagina um jovem que ainda antes de chegarem às enfermidades, de vigor físico, sabendo que iria passar por aquele processo até chegar à cama, onde ele ia levar a alegria, o evangelho, o ensinamento às pessoas, brincando até com a sua própria condição deficitária. Imagina a ansiedade dele. Eu vou perder? Vamos lá. O bem-estar consiste em estar no estado do espírito que refletirá sobre a matéria, e essa corresponderá à execução das ordens de Deus nessa encarnação. Outra finalidade da reencarnação, recebemos os elementos necessários, compatíveis com o planeta, para cumprirmos as ordens de Deus. E esse bem-estar depende de nós, desse nosso esforço,
dessa confiança. Eu falo, meus queridos irmãos, que o antídoto, o remédio necessário para que nós combatamos esse tipo de causa que vem nos trazer o desânimo, da ansiedade, as respostas estão no Evangelho e através da fé, da oração, da prece. Religarmos-nos à divindade através da prece que nós conseguimos afastar. Porque a força está dentro de nós. Cabe a cada um de nós conseguir fazer essa ligação com a espiritualidade, nos ligarmos a Deus. No momento da dificuldade orgânica, Bezerra de Menezes está comigo? Sim. Rogai também a Jesus, o nosso amantíssimo Mestre, nos nossos evangelhos que devem ser preconizados em nossos lares, faz uma diferença, nós podemos não perceber, mas para nós temos a disciplina do evangelho semanal, reunido a família, se não tiver, está ali sozinho, porque sozinho não está, porque nós temos nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, mas se estiverem dois, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará conosco. Gerando o bem-estar também em seu ciclo social. As ansiedades nos afastam da saúde, porém, o uso, a habitual presença da prece, do Evangelho em nosso lar, nos aproxima da saúde, e a saúde gera bem-estar em nosso ciclo social. Porque um problema que acontece num campo familiar afeta a todos, não tenha dúvida. Continuando aqui, justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas, na correção dos hábitos, né? No desejo do progresso e vivificação espiritual. Não vamos procurar Deus só na tormenta, vamos procurar Deus na calmaria para encontrá-lo sempre na tempestade. Com a dedicação de entregar-se, aqui é importante essa anotação, com a dedicação de entregar-se à vigilância e à oração, criando elos sublimes com os espíritos de elevada envergadura que sempre nos motivarão e nos arrastarão ao bem, ao progresso de forma constante e infinita. Progredir sem cessar, tal é a lei. Moderar teus pensamentos, sintoniza-te na prática do bem, na moderação dos pensamentos, vamos pensar sempre o melhor, não vamos entrar em um empreendimento achando que ele não vai dar certo, não vamos para buscar o nosso médico, sem ter fé no que ele vai passar, no remédio que nós tomamos. No caso do remédio, o efeito dele também depende para que nós concorramos para que isso faça, né, o desejado, o resultado desejado. Lembra que de Bezerra, uma vez, uma senhora foi com a filha dela esquálida, com problema, e o Bezerra passou a receita para ela, encarnado, o doutor Bezerra encarnado ainda, passou a receita e ela não tinha dinheiro. E ele, então, fez uma prece à Mãe Santíssima, cortou aquela receita em 60 pedaços e falou para que ela tomasse uma de manhã, outra à noite, durante 30 dias. O que curou foi o papel? Foi a receita? Não. E eu tenho certeza que não tinha a presença da ansiedade ali, porque se tivesse, aquele efeito seria diferente. Teve a presença da fé, a palavra que vivifica. Modera teus pensamentos, as ansiedades não lhe farão companheiras. Não, se nós tivermos certeza que a mão de Deus está sobre nós, as ansiedades não nos farão companheiras. Não ouvides, porém, a ansiedade precede sempre a dor de cair, não duvidar da bondade, da presença de Deus. As quedas, na maioria das vezes, elas são abruptas, sim, mas deixam sequelas. Não físicas, podem deixar sequelas espirituais. Determinadas quedas, quando nós nos colocamos num propósito de trabalho com Jesus, modificamos, principalmente no campo da mediunidade. Os espíritas aproveitem a grande oportunidade que Deus nos oferece nas suas remissões, dando-nos todos os aparatos para evitar quedas impiedosas. Quanto maior a altura, maior o tombo. E nós vemos as quedas que ocorrem diariamente, e nós vemos que os nossos irmãos, às vezes, jogam um processo de uma encarnação, um período de uma encarnação toda, por deixarem, através da ansiedade de ter, onde o ter é mais que o ser na concepção do pensamento. Onde ele, na ânsia de se tornar mais luz do que a própria aquilo que transmite, eu costumo dizer, quem está aqui na frente não pode ser o centro das atenções, e sim o que ele traz, observar.
Independente de quem esteja, é o assunto, é Jesus e a tarefa na seara crística. E é isso que nós temos que deixar. E eu gostaria de, no final, exceder 1 minuto, mas deixar aqui uma mensagem que me veio agora do poeta Casimiro Cunha, do livro A Cartilha da Natureza, 1938, Chico Xavier, que diz a bússola. Onde eu falar a bússola, entendam Evangelho, que diz assim: na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Sopra em ventos formidandos e a sombra promete a morte. Mas a bússola, honesta e firme, não perde a visão do norte. Muita vez em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo a angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto, se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. E em meio a vacilações, significa um resumo de grandes consolações a quem ama o próprio rumo. Tanto em água revoltada como em areia e espinho, essa bússola generosa jamais esconde o caminho. E nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas nesse mundo, sejas moço, sejas velho, não te esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Luz e paz a todos, um bom dia. Obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência. Que assim seja. Bom dia a todos, né? Quem eu não consegui dar bom dia. Nós te agradecemos, Aguinaldo, pelo carinho, pela atenção, né? E leve o nosso abraço carinhoso para os amigos lá do Leon Denis, né? Nós vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, a Jesus, por essa semana, Senhor, que passou e pela semana que se inicia, para que possamos trazer aos nossos corações o sentimento de amor, de pertencimento, que Jesus, o nosso mestre e amigo, nosso modelo e guia, possa amparar-nos na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Que o Pai misericordioso, bom e justo, está sempre ao nosso lado, nos auxiliando, para que possamos, Senhor, ter a coragem de enfrentar os desafios da vida com paciência, com resignação e com humildade. Obrigada, Senhor Jesus, mais uma vez, por estes momentos de tranquilidade e de serenidade. Que assim seja.